E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de circuitos que diz o seguinte: quando um gerador de força eletromotriz de 12 volts é ligado a um resistor R de resistência de 5,8 ohms, uma corrente elétrica I de intensidade 2 amperes circula pelo circuito. A resistência interna desse gerador é igual a, e a gente tem que encontrar. Vamos entender o seguinte, tá? O que é essa tal resistência interna aí? Às vezes os alunos nunca ouviram falar ou não entendem muito bem. Vamos primeiro organizar os valores para a gente ver como é que eles se distribuem nesse circuito, nessas informações. Primeira coisa, a questão me deu o valor da força eletromotriz. Então a bateria, ela tecnicamente gera 12 volts. Pelo circuito, a gente tem circulando 2 amperes. E o valor da resistência é de 5,8 ohms. Beleza? Beleza. Aparentemente isso é um circuito simples, né? Um circuito de apenas um resistor. O que a gente aprende? No circuito simples, toda a DDP da fonte, ela chega no resistor. Então, teoricamente, se esse circuito fosse ideal, nós teríamos sobre esse resistor aqui, ó, uma DDP de 12 volts. Se ele fosse ideal. Só que vamos fazer o cálculo para a gente ter certeza, verificar isso aqui. Olha só, lembra que para calcular a DDP, eu tenho que pegar a resistência e multiplicar pela corrente, né? O tal do U que ri, que a gente está acostumado lá na eletrodinâmica, usa muito em circuitos. A DDP do resistor, então, vai ser o valor da resistência do resistor, que é 5,8 vezes o valor da corrente que circula no circuito, né? Como a corrente que circula no circuito é 2 amperes, 2 amperes. Todo esse circuito está recebendo 2 amperes. Aparentemente é um circuito simples. Percebe que fazendo esse cálculo, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o valor de 11,6 volts. Então, peraí. Não está chegando os 12 volts aqui, está chegando 11,6 volts. Se a gente fizer um cálculo rápido, bem simples, né, a gente verifica que tem uma fuga aí. Olha só. A DDP total criada, gerada, né, é de 12 volts. Mas a DDP do resistor, que a gente calculou, foi de 11,6 volts. Se a gente fizer uma subtração, 12 menos 11,6, a gente consegue encontrar o valor de 0,4 volts. Então existe uma DDP de 0,4 volts que está sendo perdida. E para onde está indo esse 0,4? E aí que vem o detalhe. Quando a gente trabalha com situações ideais, isso não acontece. Mas quando a gente trabalha com resistores reais, existe sempre uma parte da tensão que é perdida para o próprio gerador, para a própria fonte. Então a fonte ela tem o poder de gerar 12 volts, mas ela não consegue fornecer esses 12 volts para o circuito porque ela mesma gera, entre aspas, uma resistência que gera uma perda de DDP, né? Então, na verdade, ela fornece 11,6, gera 12 e nós temos uma DDP sendo dissipada e uma DDP sendo perdida de 0,4 volts. A gente diz, entre aspas, que essa DDP está sendo perdida para a resistência interna. Então, resistência interna não é de fato um resistor que existe dentro da fonte, mas é uma fonte de perda, uma fonte que gera uma queda de tensão, que no caso é uma queda de tensão de 0,4 volts. Sabendo então isso, né, a gente pode até montar aqui uma relação. A DDP total, que é a força eletromotriz, é igual ali a DDP que a gente tem no resistor, mais a DDP que foi perdida pela resistência interna. Isso aqui é uma relação que às vezes a gente vê em alguns livros, né? Essa relaçãozinha aqui. Mas o que dá pra gente pensar? Que essa resistência interna é mais um resistor que está em série. A gente pode até imaginar ele aqui, ó, como se fosse mais um resistor em série ali com o resto do circuito. No caso aqui a gente teria um circuito série. E o que a gente quer descobrir é o valor dessa resistênciazinha, que é bem pequenininha. Então, se ela está em série, o que a gente pode deduzir aí? Lembra que na relação em série, quando a gente trabalha com situações em série, a corrente é a mesma para todo mundo. E aí é bem simples quando tu entende isso, porque olha só, para calcular a resistência, eu vou chamar de Rzinho, né, para entender que é a resistência interna. Resistência no geral é pegar a DDP e dividir pela corrente.
Como eu quero achar o valor da resistência interna, eu pego a DDP sobre a resistência interna e divido pela corrente da resistência interna. A DDP sobre a resistência interna a gente calculou ali como 0,4, né, quando a gente fez a diferença, 0,4 volts. E a corrente que passa por ela é a mesma de todo o circuito, que é 2 amperes. 0,4 por 2 fica aí 0,2 ohms. Olhando as alternativas, isso nos leva para a resposta da alternativa B, que é a resposta para essa questão, tá? Só para deixar claro, a gente poderia desenhar o circuito, né, da seguinte maneira, se a gente quisesse. Rapidinho aqui, só para a gente não perder muito tempo. Então a gente tem ali a resistência do circuito. Temos aqui a fonte e liga na fonte. Ó. Isso aqui seria o circuito idealizado. Aqui está o resistor e aqui está a DDP da fonte de 12 volts. Aqui está o resistor de 5,8 ohms. E nesse circuito a gente tem a corrente de 2 amperes circulando. Quando se trata de uma situação com resistência interna, basicamente tu vai botar uma resistênciazinha em série com a fonte, ou antes ou depois da fonte, tanto faz. E aí por isso que eu disse que dá para pensar nesse circuito como se fosse um circuito em série, porque vai ter as mesmas características do série, exatamente como se fosse esse resistorzinho em série com o resto do circuito. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido a resposta para essa questão alternativa B, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas resoluções, era isso, bons estudos para vocês e tchau!